tema recorrente da pseudociência é apagar dos livros de ciência os nomes e experimentos que refutam o heliocentrismo, assim como aconteceu com Tesla. A maioria das pessoas saem das escolas e até das faculdades nunca sabendo quem são essas figuras da ciência. Havia um grupo de cientistas que decidiram que seus pronunciamentos heliocêntricos seriam comprovados e aceitos. Eles realizaram vários experimentos para provar que a Terra se move ao redor do Sol. Não surpreendentemente, esses experimentos fracassaram, e eles sabiam disso, mas ocultaram essa informação. Em suas mentes corruptas, o heliocentrismo teve que refutar a Bíblia, não importa o custo. Então, em vez de ser científico e aceitar que a Terra não se move, eles decidiram manter a verdade em injustiça. Suprimiram a verdade como qualquer mentiroso faria. A falsa ciência não consegue e não pode comprovar o movimento da Terra, pelo simples fato de que ela não se move. A Terra não é um planeta, é um nobre reino criado por um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Aqueles primeiros falsos cientistas são os autores dos livros didáticos que os cientistas e os autores de hoje consultam. O experimento conhecido como a falha de Halley provou que as estrelas se movem em relação à Terra. Enchendo o telescópio com água para diminuir a entrada de luz no interior e depois calcular a inclinação necessária para obter a luz das estrelas diretamente para baixo do tubo. Halley não conseguiu provar a teoria heliocêntrica, já que a luz das estrelas já estava entrando no ângulo correto, sem qualquer alteração necessária e, consequentemente, provou o modelo geocêntrico correto. Georges Sagnan era um físico francês que emprestou seu nome ao efeito Sagnan, um fenômeno que está na base de interferômetros e giroscópios de laser de anel, desenvolvido desde a década de 1970. Em sua experiência, Sagnan girou uma mesa completa com luz e espelhos, com a luz passada em direções opostas ao redor da mesa entre os espelhos. Ele detectou o movimento da mesa pelo movimento das franjas de interferência no alvo onde foram recombinadas. Isso provou que existe um éter que a luz tem que passar. E isso destrói completamente a teoria da relatividade de Einstein, que diz que não há éter. Então, meus nobres, houveram experiências científicas reais que provaram que a Terra é fixa e imóvel, que o Sol, Lua e as estrelas estão em movimento, e que existe o éter e não um vácuo. Uma das mais importantes e famosas experiências da física foi realizada em 1881 e 1887 pelos físicos Albert Michelson e Edward Morley. Albert Michelson era um renomado cientista que estudava o eletromagnetismo, uma teoria unificada que foi desenvolvida por James Maxwell para explicar a relação entre a eletricidade e o magnetismo. Morley, também físico, nasceu nos Estados Unidos e, assim como Michelson, tinha um grande fascínio pelo eletromagnetismo, sendo um grande admirador de Nikola Tesla. Em 1881, Michelson encontrou uma forma de medir a velocidade do éter em relação à Terra. Esse experimento foi aprimorado e repetido em 1887 por Morley, sem indicar resultados positivos em nenhum dos casos. O objetivo do experimento de Michelson e Morley era detectar o movimento relativo da matéria no éter. Todos os resultados dessas experiências comprovaram que a Terra era imóvel. Em 1887, os dois cientistas desafiaram a pseudociência para tentar provar a existência do éter e detectou o movimento relativo da matéria, nesse caso da Terra, através do éter estacionário, que seria um campo elástico em que se propagariam as ondas eletromagnéticas. Infelizmente, a teoria do éter foi intencionalmente descartada pela pseudociência para dar sentido à teoria da relatividade de Einstein e, desta forma, contradizer a experiência de Michelson e Morley. O aprimoramento do experimento e sua realização por 10 anos mostraram sempre os mesmos resultados.
onde a Terra não se movia, e de que havia um domo eletromagnético, por onde a matéria viajava e mantinha um sistema funcionando, contradizendo assim o heliocentrismo, a gravidade e os movimentos de rotação e translação da Terra. Em 1933, o físico Dayton Clarence Miller provou cientificamente a existência do éter, e com isso toda a teoria de Einstein ruiu como um castelo de cartas. E o próprio Einstein enviou uma carta a Robert Millikan em 1921, afirmando que as experiências de Miller se concentravam em um erro fundamental seu. Posteriormente à descoberta do éter, todas as teorias de Einstein foram ridicularizadas por físicos e matemáticos da época. As teorias de Einstein foram desmontadas em 1930 por cerca de mais de 300 físicos e matemáticos, que por meio de uma carta ao mundo científico e acadêmico, não só desmentiram a matemática e as teorias de Einstein, como as refutaram com centenas de argumentos, alternativas e embasamentos científicos. Henri Poincare, considerado como um dos grandes gênios de todos os tempos. Um aspecto interessante do seu trabalho é que ele buscava seus resultados desde os primeiros passos, e não somente sua pesquisa, mas também suas palestras e livros eram todos desenvolvidos cuidadosamente desde a base. Poincare fez contribuições para numerosos ramos da matemática, mecânica celeste, mecânica dos fluidos, a teoria da relatividade restrita e a filosofia da ciência. Ele alcançou as mais altas honras pelas suas contribuições de um verdadeiro gênio. Em 1899, Poincare propôs a lei da relatividade e em 1902 publicou o livro Ciência e Hipótese, onde introduziu o nome princípio da relatividade. Poincare possuía o condicionamento do francês, sempre prudente, comprometido com o establishment e os colegiados dos professores. A fama de Einstein foi mais fruto de seu lobby do que de seus méritos como cientista. Segundo o livro de História da Física de Whittaker, a teoria da relatividade é atribuída a Henri Poincare e Roderick Lawrence. Na primeira edição da Teoria da Relatividade de Einstein, que ele chamou de Teoria da Relatividade Restrita, ele confundiu medida com grandeza, e na segunda edição, a Teoria da Relatividade Geral, ele confundiu o número com a medida. Einstein sempre foi uma pessoa dúbia, um pacifista que discretamente influenciara Roosevelt a fazer a bomba atômica. Einstein nunca inventou nada, sempre foi um homem medíocre. Em 1900, aos 21 anos, foi reprovado em um concurso para professor do segundo grau. Seu conhecimento em física elementar era inferior aos dos próprios alunos daquele nível, tendo obtido apenas a nota 5 nesta matéria. Nunca conseguiu aprender a dirigir um automóvel e mal conseguia andar de bicicleta. Em 1905, funcionário de terceira classe do escritório suíço de patentes, roubou a teoria da relatividade de Poincare e a publicou como se dele fosse. Foi em 1906 que Poincare a expôs em um congresso de cientistas. Se tal publicação é de 1906, o trabalho de Poincare é do ano anterior, portanto, 1905. Se em 1906 a fórmula já era E é igual a m vezes c ao quadrado, porque em 1911 E é igual a m vezes c ao quadrado passou a ser diferente nas mãos de Einstein? Se ele não era um fraudador, era então um plagiador? A pseudociência endeusa Einstein e ignora quase que totalmente homens como Poincare e outros grandes físicos. Era a mulher de Einstein, Mileva Maritti, quem fazia os cálculos dele para enquadrar cientificamente as teorias mirabolantes dele. Ela era uma grande matemática da época. Após receber o prêmio Nobel, ele foi obrigado a pelo menos dividir o dinheiro do prêmio com ela, pois a comunidade científica já tinha descoberto os méritos dela. Einstein publicou vários trabalhos da sua primeira esposa, Mileva Maritti, com seu próprio nome, ganhando assim todo o crédito
e pegando impulso para alcançar a fama.